Podem sentar, irmãos. Eu quero agradecer de todo o meu coração o convite que o Aldinei me fez. Estou muito feliz e muito honrado. Nós estamos aqui no Itatiaia desde 88. É um trabalho que nosso ministério é diferente. Já vi vários pastores passando por esta igreja. E eu me senti extremamente honrado. Quero de todo o meu coração agradecer o pastor Paulo Abreu Neves por me ceder o seu púlpito. E eu perguntei várias vezes para o Aldinei: você tem certeza do que você está falando? Seu pastor sabe? Porque isso não é frequente, né? Então eu estou aqui com muito cuidado para que as portas, depois dessa palavra, não se fechem. E nesta quinta-feira possa se iniciar entre nós uma amizade. É um dos meus grandes sonhos, é de que nós, os pastores, sejamos amigos, não importando a denominação. Trabalhamos para o mesmo Senhor, estamos edificando o mesmo reino. E Isaac conhece um pouquinho da nossa história antiga. Quantas vezes eu tentei, né, fazer uma reunião de pastores e por fim nós falamos: não, vamos deixar que Deus possa ser o iniciador disso. Então eu fico muito feliz e volto a dizer, me sinto extremamente honrado por estar aqui nessa noite. Estou muito alegre de estar aqui. Eu sempre pergunto, quando vou pregar em outra igreja, qual o tema? Porque quem sabe o que as ovelhas precisam é o pastor. E eu perguntei para o Aldinei, ele falou: olha, o nosso tema é Deus a nossa força. Falei: então, que Deus me dê uma palavra baseado nesse tema. E no tempo que eu tenho, espero poder compartilhar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós iremos ler 2 textos. Um é somente um versículo, que está no Salmo de número 84, versículo 5. Mas o outro é um capítulo, que está em Daniel capítulo 4. Primeiro, Salmo de número 84, versículo de número 5. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E agora iremos para um capítulo longo, mas uma história maravilhosa de uma conversão. O capítulo 4 de Daniel foi escrito por outra pessoa, foi escrito por Nabucodonosor. É o testemunho dele. E o testemunho de Nabucodonosor mostra uma genuína conversão. Algumas pessoas não gostam de lidar com o tema, visto Nabucodonosor ser o autor de várias guerras contra o povo de Israel, e foi ele que impetrou uma grande destruição sobre Israel, mas por mandato e por direção de Deus. Então vamos ler o capítulo 4, e eu quero que você tenha paciência de colocar os seus olhos na Bíblia e seguirmos até o final da história. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens
de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, ou seja, não tem início, não tem meio, não tem fim, está presente. E o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a tua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a tua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto o que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu,
e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela morada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou ouvir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se juntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Posso ver amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos revelação da Tua palavra. Só de lermos a Tua palavra, ela já nos instrui, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, pedimos nesta noite que as nossas reflexões, o nosso pequeno comentário a respeito daquilo que lemos, seja tão somente para realçar aquilo que revelado está pelo Teu Espírito ao coração da Tua igreja. Pedimos a Tua luz e a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, é um texto que eu não vejo muitas pessoas pregando sobre ele. Volto a dizer, por conta de todo o contexto que Nabucodonosor se envolveu. Mas não há dúvida, porque é a última
história a respeito de Nabucodonosor e são as suas últimas palavras. Depois disso não se tem mais nenhum registro dele. O registro final é de um homem que compreendeu o significado, o entendimento real, com clareza e revelação, o que significa o nosso Deus. Uma genuína, uma profunda e uma total conversão ao nosso Deus. Mas não foi sempre assim. Nós sabemos que Nabucodonosor, no começo da história que nós temos o seu nome inserido dentro da história do povo de Israel, nós estamos vendo ele invadindo Jerusalém, destruindo os muros de Jerusalém, destruindo a casa de Deus e levando um grupo cativo para Babilônia. E no meio deste grupo estava ali Daniel. Daniel passa por aquela universidade da Babilônia e logo cedo, no capítulo 2 de Daniel, ele dá o testemunho de que ele foi usado para trazer uma interpretação do sonho do próprio homem chamado Nabucodonosor. Foi o primeiro contato que ele teve com o Deus dos judeus. Foi o primeiro momento em que ele viu que esse Deus era diferente dos seus da Babilônia. E ele chama esse Deus o Deus dos deuses. Ele começa a dizer, olha, esse Deus seu, Daniel, é o Deus dos deuses. Ele é diferente, ele não é igual aos nossos. E parece que a história se cala, voltando novamente, 9 anos depois, com o evento da fornalha. Nabucodonosor, com a sua grandiosidade, o seu grande eu, ele faz, nós sabemos da história, de uma imagem da sua própria pessoa, e quer que todos os povos dominados por ele se curvem, e todos faziam isso com muita graça, porque era alguém que tinha poder, naturalmente falando, era aquele que dominava sobre as nações. Mas sabemos que tudo aquilo foi uma conspiração dos seus sátrapas, para tentar pegar Sadraque, Mesaque e Abdenego na sua fidelidade a Deus. Mas já foi uma nova experiência, porque ele faz a coisa funcionar. Ele coloca aquela fornalha 7 vezes mais quente do que era usualmente conhecida, e ali joga Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ali nós vemos um momento histórico na vida daqueles 3 jovens, e na vida deste homem, que ele olha naquela fornalha e vê 3 que foram jogados, mas ali estava 4, e um estava dançando, e estava como realmente um Deus. Nós sabemos que era a presença de Deus. É a segunda experiência depois de 9 anos. Depois disso, vem então aquilo que nós estamos aqui olhando. 26 anos se passaram, e agora ele está tendo esse momento, esse sonho, e ele chama então Daniel novamente. A gente nota que Daniel testemunhou para esse homem mais de 40 anos, de uma vida reta, de uma vida íntegra, de uma vida de testemunho, e finalmente vemos nesse capítulo esse homem se rendendo definitivamente ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Altíssimo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o testemunho deste homem nos ensina. O testemunho deste homem tem muita coisa a nos falar nessa noite. Como o nosso tema é Deus a nossa força, precisamos de compreender por que Deus não vai dar a sua glória a homens. O que acontece com Nabucodonosor de maneira tão incisiva é aquilo que às vezes acontece conosco de maneira muito sorrateira, de maneira às vezes com abstrações muito sutis, mas que vemos no decurso da nossa vida isso acontecendo conosco, com os nossos discípulos, com pessoas próximas de nós, em que por conta de uma situação, por conta de uma promoção, por conta de algo que se sobressai dos demais, eles se tornam estrelas, se tornam pessoas que parece que querem ser tratados com um tipo especial de tratamento, quando na realidade todos nós, como dizem os meus avós, somos verdadeiros comedores de feijão.
somos todos iguais perante o nosso Deus. Eu comecei na minha vida cristã, e não havia nenhuma outra classificação, éramos pastores, e o que se tinha depois de pastores eram ovelhas, que se cuida de ovelha que se cuida, que se alimenta, que se dá a graça, que se dá a unção, que se faz ela crescer cada dia mais. E uma ovelha que se cuida é aquela que dá cria, que produz. E as igrejas eram cheias de ovelhas muito contentes. Aconteceu algo estranho na história da igreja evangélica no Brasil. De repente começou a ter aqueles que acham que pastor era uma designação um pouco inferior daquilo que eles eram, e começou a eleger bispos. Eu já fui bispo, me resignei desse título, falei, não quero isso, eu quero ser chamado o pastorzinho Brito, aquele pastor de ovelha. Me resignei, entreguei uma carta aqui diante do meu amado apóstolo, entrego essa questão de bispo, e eu prefiro voltar àquilo que Deus me chamou para ser, pastor. Estamos aqui para pastorear. Mas acontece que, num determinado momento da igreja, alguns acharam que poderia ser mais do que pastor, então eles se tornaram bispos. E a luta foi muito grande entre os bispos, e começaram a degladiar entre si quem era melhor, quem pregava melhor, quem dava salto melhor, quem vestia o terno melhor, quem prosperava mais, quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais convites. E finalmente, nessa briga toda, surgiu os apóstolos. Já temos apóstolos aí. Aquele apostolado do Novo Testamento agora está fraquinho, porque agora o que tem de apóstolos, e eles são poderosos. E agora, no último momento em que eu fiquei sabendo, tem o pai apóstolo. Se vocês não sabem, no Brasil já tem um pai apóstolo. E eu vou falar o nome porque é público. René Terranova se autodenominou pai apóstolo. Então ele é acima dos apóstolos. E as pessoas estão perguntando, se tiver outro pai apóstolo, qual o outro grau? O grau deve ser semideus, né? O que é isso, irmãos? São coisas que acontecem, não na vida de Nabucodonosor, porque esse aqui era um homem que foi tirado de uma quantidade imensa de ídolos. Se para vocês terem ideia, quem fez teologia sabe que Babilônia era o centro mundial de idolatria. A maior quantidade de deuses estavam na Babilônia. E aqui está esse homem. O seu testemunho fala de erros grosseiros, mas por conta de toda uma cultura que ele tinha na sua vida. Mas a partir do momento em que ele começa a conhecer a Deus, nós notamos gradativamente que ele começa a abrir mão daquilo que ele achava que tinha, e daquilo que ele achava que era, e daquilo que ele achava que podia. E ele descobre no final da sua vida que tudo aquilo que ele foi, ele só foi porque Deus deu. Porque Deus conferiu. Porque Deus deu a ele. É interessante porque a palavra de Tiago diz isto, de que toda dádiva, toda autoridade só é dado se do alto for dado. Nada ganhamos aqui pensando que somos alguma coisa, qualquer autoridade. Um momento da vida de Jesus diz, olha, toda autoridade que você só tem porque o Pai te deu. Então nós sabemos de que tudo vem do Senhor e tudo converge para Ele. Então quando nós olhamos a vida desse homem, eu tenho coisas que eu vejo na vida dele que seria importante compartilharmos rapidamente com a igreja. Primeiro, o que nós notamos claramente é que quando Deus vê na vida de qualquer pessoa, pastores, apóstolos, bispos, membro comum do corpo, e até mesmo quem não pertence a nenhuma igreja, quando essas pessoas começam a tirar aquilo que não é devido a ele, aquilo que não é glória dele, aquilo que ele não pode jamais tocar, Deus manda avisar. Deus avisa.
O Senhor sempre vai mandar um profeta para falar. O Senhor vai sempre revelar através de pessoas simples o poder da palavra e do evangelho. Deus sempre vai mandar sinais. Deus sempre vai avisar a respeito daquilo que o homem jamais pode ter, aquilo que pertence a Deus, que é a glória, que é a honra que pertence ao Senhor. Sempre Deus vai fazer isso. Mas nós temos encontrado no decurso da nossa história alguns homens, alguns pastores, alguns apóstolos que estão literalmente como Nabucodonosor, estão pastando. Eles estão pastando. O que significa isso? Estão em um período em que Deus está permitindo que ele seja provado pelas circunstâncias, pela situação. Escute, amados. Isso acontece desde o mais novinho na fé ao mais antigo na fé. Ninguém que está sentado aqui, inclusive esse que vos fala, está isento de ser provado. Se começar a achar e no coração estiver ali sentado, em vez de estar o Senhor sentado, está o eu sentado. Se existe alguém em que ele está pensando que ele é, como diz o pessoal, fala, a última Coca-Cola do deserto, ele vai se dar mal. Ele vai ser colocado em um momento em que Deus vai mostrar para ele de que aquilo que ele está tendo, aquilo que ele está fazendo, nunca procedeu dele. Então Deus vai permitir isso, quando o meu eu é maior do que Deus. Continue, olha o versículo 30, eu vou voltar aqui no texto. Olha quando isso acontece, ele é avisado, os sinais são dados, a visão é colocada, mas quando existe o ego maior do que Deus, essa pessoa a qualquer momento, ela vai se entregar àquilo que é o seu verdadeiro caráter. Este homem tinha sido avisado. O conselho de Daniel foi, por favor, Nabucodonosor, se arrependa antes que isso aconteça. Não permita que isso te venha. Mas irmão, não tem jeito. Se é uma pessoa em que Deus não está sentado no trono do seu coração, a qualquer momento a boca vai falar do que está cheio o coração. Uma pessoa egocêntrica dentro de uma equipe, você já nota. Uma pessoa egocêntrica dentro de um grupo de diáconos, você já nota. Uma pessoa egocêntrica dentro de um grupo de pastores, você já nota. Uma pessoa egocêntrica dentro de uma família, você já nota. É aquela que todos têm que orbitar em volta dela. Todos têm que reconhecer que ela é inteligente. Todos têm que ficar falando o quanto ela é importante. Todos têm que ficar falando, você conseguiu, você é o cara, você é o melhor. Se não fizer isso, ele vai ficar bichudo, ele vai ficar triste, ele vai sair da igreja, ou ele vai sair do time, ou ele vai sair da equipe. Pode ser músico, pode ser diáconos. Se ele limpa o chão e você não fala, ok, você limpou o chão, parabéns para você. Se você não inflar o ego dele o tempo inteiro, ele não irá fazer. Sabe por quê? Porque o ego dele é maior do que Deus. E sabe o que acontece com essas pessoas? Vai chegar o momento em que não precisamos de fazer nada. As pessoas vão ser usadas por Deus. Alguém vai chegar e falar assim, irmãozinho, por que você é tão cheio de si assim? Né? Vai chegar a irmãzinha, aquela que fala sempre a verdade, fala, mas você é tão exibido, tão cheio de si, você é soberbo, meu irmão. Alguém vai falar para ele, os sinais irão vir. As pessoas vão falar, cara, como é difícil conviver com você. Por que você quer que as pessoas sempre estejam orbitando em sua volta? Alguém sempre vai falar. E se ele não a entender, se ele não compreender, se ele não abrir mão do seu egocentrismo, o que vai acontecer, se o coração dele estiver cheio, é o que está registrado aqui no versículo 30. Aqui está acontecendo depois de ser avisado. Olha o que está dizendo aqui. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade. Cumpriu-se. Só precisava desse sinal. E o Senhor falou, está vendo? 1 ano para se arrepender. 1 ano para se converter. 1 ano para abrir mão. 1 ano para dizer, Senhor, que não se cumpra aquilo que eu sonhei.
Porque Deus, quando traz uma revelação como essa, não é para cumprir, é para avisar. Não é que já está vaticinado, é que o Senhor está avisando: se você não fizer, vai acontecer. Mas aí, como não se deixou tratar, vemos aqui que ele não teve jeito, ele teve que passar por a grande disciplina daquilo que Deus havia estabelecido. Escute, todos nós que estamos aqui, se você está na escola de Deus, se você entrou para o reino de Deus, o Senhor vai te tratar da mesma maneira. E isso não é uma ameaça, isso só é uma informação, porque Ele quer que aqueles que o seguem, a primeira coisa é que negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam Ele. Não tem jeito, esse é o caminho, é o de negar a si mesmo. Então, vemos aqui que este homem não se negou. Vemos aqui que ele se exaltou. Então veio o momento da disciplina, veio o momento do deserto. Irmãos, eu encontro tantas pessoas assim, e eu fico pensando: meu Deus, será que ele não percebe? Será que ele não está notando que não é o diabo que está resistindo ele, mas é Deus que resiste ao soberbo? É Deus que o disciplina. Será que ele não está compreendendo que o que está acontecendo com ele é resultado de suas semeaduras, e que ele precisa urgentemente de sair desse deserto, porque Deus não projetou o povo de Israel para o deserto? Apesar do povo passar por 40 anos no deserto, irmãos, o Senhor não tinha tirado o povo do Egito para morar no deserto. O Senhor tirou o povo do Egito para uma terra que manava leite e mel. Mas tem pessoas que acostumam com o deserto, tem pessoas que gostam do deserto, ou ficam no deserto ou ficam com saudade do Egito. E o que acontece? Quem gosta do deserto morre no deserto. Mas escute, para todos nós que estamos aqui, o que Deus tem projetado para nós é de nós colocarmos no Senhor a nossa confiança, a nossa força, e deixar que Ele faça prevalecer a sua glória sobre nós, e nós possamos declarar em alto e bom som: Deus é a nossa força. Agora escute, o texto é muito rico, em rápidas palavras, eu vou mostrar para vocês como que esse tempo se abrevia na vida de muitas pessoas. Você fala: mas assim, 7 anos? Não, 7 é o número perfeito de Deus. E o que vai se cumprir na vida de qualquer pessoa que passa pelo deserto de Deus é que esse deserto vai ser rápido ou longo conforme o quebrantamento do teu coração. Tem pessoas que se arrependem rápido. Oh meu Deus do céu, Senhor, misericórdia, agora eu vi realmente. Irmãos, rapidamente sai do deserto para uma vida de vitória e declarando que o Senhor é a sua força. Mas outros não, outros ficam no deserto e morrem lá. Agora, qual é a receita para sair do deserto, pastor? Primeira coisa, capítulo 34, põe o dedinho aí e vamos acompanhando. A primeira coisa é o reconhecimento do poder de Deus, porque diz aqui a palavra: levantei os olhos ao céu. Ele não foi buscar os seus ídolos, ele não foi para a casa dos seus ídolos, ele levantou os olhos ao céu, porque ele sabia que o Deus que lhe havia sido apresentado por Daniel não morava em casas humanas, feito em templos humanos, mas o Deus que foi apresentado por Daniel, ele estava no céu. É o reconhecimento do poder de Deus. Segunda coisa importante que vemos aqui é a mudança de coração. Olha o versículo, nesse mesmo versículo que diz: tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e o louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre. O que significa isso? Olha, há 7 anos atrás ele era o maioral. Há 7 anos atrás eu fiz, eu dei conta, era meu. Mas agora que depois de cair o entendimento, ele está dizendo: rapaz, não existe outro. Ele é o Altíssimo. Eu o louvei, eu o glorifiquei,
Ele vive para sempre. Quer sair do deserto? Reconheça o poder de Deus. Muda o teu coração, que se encontre no teu coração, não o seu eu, não o que você pode, nem o que você faz, mas que possa encontrar no seu coração aquilo que nós vemos como ali o nosso slogan: Deus é a minha força. Olha, se tem algo que está prevalecendo na minha vida, é Deus que é a minha força. Se eu tenho vencido, é porque Deus é minha força. Sabe por que eu tenho tido vitória? É porque Deus é minha força. Sabe por que eu estou alegre em meio à tribulação? Porque eu sei que Ele é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E continua: cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O que significa? Reconhecer o seu reino sobre todas as coisas. O seu domínio é sempre eterno. O que significa isso? O Senhor está dizendo em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você reconhece que o reino de Deus é a tua força, se você reconhece que o reino de Deus é em primeiro lugar, e que Deus é a sua força, meu irmão, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. O que significa isso? Que ele usa tudo para a sua glória. O Senhor usa os seus anjos, mas Ele usa vocês. O Senhor usa os seus anjos, mas Ele nos usa também para mostrar, para trazer clareza, para revelar e para mostrar para você que não existe força em nenhuma outra pessoa, que não existe glória em nenhum outro lugar, mas que Deus é a nossa força. Agora, ele encerra o versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor. Sabe por que o nome é citado? Porque ele está falando quem ele é. Ele está falando: eu sei quem eu fui, eu sei o que eu fiz, eu sei como eu persegui. É como Paulo que diz: dos pecadores eu sou o principal. É como Paulo que diz: eu persegui a igreja do Senhor Jesus. Eu sei o que significa trevas. O que Paulo está dizendo é isso: eu sei o que significa perseguir. Eu sei, Paulo está dizendo, que eu não mereço nada. Mas Paulo se torna uma pessoa extremamente usada por Deus. E aqui ele está dizendo é isso: olha, eu sei quem eu fui, eu sei o que aconteceu, eu sou Nabucodonosor. Mas agora eu louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Sabe o que ele está falando, irmãos? Não fui eu que fiz, não fui eu que dei conta, agora eu entendo o que aconteceu. É impressionante, sabe por quê? Porque antes de tudo acontecer, já tinha sido profetizado por Jeremias no capítulo 27. Em Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6, diz o seguinte: o Senhor falando pela boca de Jeremias: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Uau! Você fala: meu Deus, como é isto? Mas da mesma forma que ele puxa Abraão lá de Ur dos Caldeus, que não é outro lugar a não ser Babilônia, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. É da mesma forma. E aqui ele está dizendo: meu servo, e ainda teus animais do campo lhe dei, para que os sirvam. Está lá em Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6. Então aqui no versículo 37 a gente vê um homem quebrantado e reconhecendo que tudo que foi e tudo que teve, só teve porque Deus o deu. Escute, amado, eu sei que Deus tem muita coisa para dar para nós ainda no final deste ano, amém? Quantos querem ser abençoados no Senhor diz amém?
Quantos querem ser abençoados na sua vida matrimonial, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua prosperidade? Diz amém. Agora escute o que eu quero dizer. Depois de receber tudo isso, compreenda que foi Deus, que foi a sua força que te deu. Porque se no momento em que Deus te confere aquilo que você pode receber e ter, você achar que foi a sua inteligência e a tua sabedoria que o conquistou, você está fadado a caminhar pelo caminho dos animais. Vai pastar. Mas eu digo para você, é muito melhor você dizer: tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu serei, eu tenho e sou, porque Deus me deu. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o domínio, porque Deus é a minha força. Posso ouvir amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar esta igreja, quero colocar a vida do pastor Paulo Abreu Neves, quero colocar a vida do Aldinei, e quero colocar, Deus, esta campanha que os teus filhos estão fazendo para a reforma desse prédio. E sei, Deus, que nenhuma equipe será maior do que a outra no final disso tudo, porque todos estarão procurando o melhor para esta casa, e todos irão usufruir do melhor daquilo que eles irão colocar. E no final o teu nome será exaltado, o teu nome será glorificado, o teu nome será bendito. Tira de todos os corações o egocentrismo, tira de todo o coração a soberba, tira de todo o coração a altivez, e que se coloque a simplicidade, que se coloque a humildade, e que se coloque, ó Deus querido, a submissão à tua palavra, e ao final de tudo o teu nome seja exaltado, e toda honra, e toda glória, e toda majestade seja dada ao Senhor. Que ninguém saia maior do que ninguém, que todos nós saiamos deste lugar dizendo: todos nós somos servos do Senhor, e quem foi exaltado e glorificado foi o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua bênção e a tua vitória sobre a vida do pastor Paulo Abreu Neves. Ele e sua casa e esta igreja seja abençoado pelo Senhor. Que os teus filhos cresçam, que essa igreja se multiplique e que seja bênção nessa região. Declaramos a tua vitória e te louvamos pela simplicidade, pelo coração aberto, ó Deus querido, pela abertura no coração do teu servo para nos receber nessa noite. E te agradeço por esta igreja que nos recebe nessa noite, neste lugar. Que ela seja abençoada, Senhor, e que o teu nome prevaleça em todas as circunstâncias. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.